mais uma entrevista dentro do ECRIA 2025. A gente está aqui com o Ed Mansan, que é o presidente do Lavio Londrina Audiovisual, hoje a governança da economia criativa e do audiovisual da cidade. E a gente está justamente aqui no hub da economia criativa e do audiovisual, dentro de um espaço sagrado para todos nós, né, Ed, que trabalhamos com audiovisual, com cinema, com teatro, enfim, e com eventos como esse. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você. Começar falando pela alegria, na verdade, assim, eu já sigo na apresentação, mas é demais a gente estar hoje, assim, o Lave, né, fazendo a promoção, a realização desse evento tão importante, e, né, acho que, assim, promissor, vanguardista, né, eu acho que tem um potencial ainda também dele, né, virar uma coisa tão maior do que já é, então é uma alegria muito grande a gente estar aqui na casa, numa casa que sempre abrigou, né, e abriga com muito carinho, com muito afeto, com muito comprometimento as produções audiovisuais da cidade, né? O Espaço Vila Rica é isso, um cinema de rua, né? Que faz parte da memória, da história cultural da cidade. E aí hoje também é o espaço que abriga o nosso ambiente de economia criativa, inovação e economia criativa, o Ecria Hub. Então né, começar falando desse entusiasmo, assim, da gente conseguir concretizar esses sonhos e esses desejos que eles são coletivos, eles vêm de muito tempo, né? Da gente conseguir estar fazendo esse movimento aqui na cidade. Bom, eu sou o Ed Mansa, eu sou ator e produtor cultural, né? Eu não sou de Londrina, mas Londrina me acolheu, me abraçou de uma tal forma que eu, para qualquer lugar que eu vou, já falo, eu sou de Londrina, já estou aqui há 16, 17 anos, vim para poder fazer uma formação no curso de artes cênicas aqui na UEL com 17 anos, saí para fazer um mestrado, depois no exterior, numa universidade da França, me especializei em gestão cultural aqui novamente e desde então, né, assim, foi a cidade aonde eu me desenvolvi profissionalmente, né, e enfim, e também do ponto de vista acadêmico, educação e tal, foi onde eu tive a minha primeira formação. Hoje estou acadêmico de novo do curso de Direito também na UEL. E estou aí trabalhando dentro do segmento, do setor criativo, desde meados de 2013. E mais especificamente dentro do audiovisual, a partir de 2018. E aí eu destaco a importância, inclusive, né, para referenciar esses marcos que eu costumo traçar dentro da minha, né, da bagagem de atuação profissional e tudo mais, trabalhando no campo da cultura, de que eu fui assim, tomado pela produção audiovisual a partir de um projeto de formação. Um extinto projeto, Dramática, tocado pela Quinopus, aqui, em parceria com o SESI, que, né, trabalhava com formação ali para várias áreas da produção audiovisual, e no período eu me inscrevi como ator, inclusive, porque já vinha trabalhando e trabalho muito com produção, com burocracia, e aí, né, sempre quando eu tenho uma oportunidade também né, de manter vivo e ativo esse lado criativo, né, mais, enfim, mais fantástico, digamos assim, no trabalho de ator, e aí eu me inscrevi como ator, e aí foi para o primeiro set, foi um set ali experimental para produzir um curta depois no final do curso, e desde então, né, quem me abriu, inclusive quem me oportunizou a possibilidade de começar a trabalhar foi também a Quinopus. Acho que sou muito grato a essa produtora aqui na cidade, que tem um trabalho pioneiro importante. E desde então comecei a trabalhar, né, em sets, fazendo direção de produção, fazendo produção de set, assistente de produção executiva. E aí, quando penso que não, de um tempo para cá, eu me vi assim completamente tomado pelo audiovisual. Me encontrei, né, nesse segmento, assim, gosto muito. É, Ainda estou assim, acho que, né, isso, galgando esse caminho, mas, né, tenho aí umas primeiras produções que surgem a partir da minha produtora, que é a Sunela Angelizo Produções. A gente tem alguns curtas já finalizados, estamos, né, finalizando o primeiro longa, que é um documentário, desenvolvendo também um roteiro de ficção de um longa, em parceria com a Fran Camilo também, uma grande parceira. E, enfim, aí tô nessa, né, nessa nave
como, né, carinhosamente aí vocês que estão nessa caminhada há muito mais tempo que eu chamam, né, essa grande nave nossa aí que é o LAVE, que reúne essas produtoras parceiras todas da cidade. E você está nesse desafio agora à frente do LAVE, que é um desafio bastante importante, porque Exato. é uma instituição que reúne essas produtoras, né, que abre espaço para muita coisa. Deixa eu pegar um gancho, a gente está falando também de economia criativa. Quando a gente fala de economia criativa, a gente estava conversando isso com a Luísa Sauvignon, a gente está falando de inclusão, a gente está falando de acessibilidade, a gente está falando de liberdade, né, de abraçar gênero, de abraçar todo mundo, né? O audiovisual, o cinema, cada vez mais vem ampliando essa representatividade, né? É importantíssima, né? E necessária. Necessária. Cada vez mais a gente pautar a questão, né, da inclusão das diversas formas de ser, de estar e de existir no mundo. E quanto isso também se reflete mesmo na liberdade poética que todas as pessoas têm para produzirem seus trabalhos, desenvolverem as suas criações. Então, né, certamente, eu sou cria das políticas de ação afirmativa, né? Estou ocupando novamente as cadeiras da universidade graças às políticas de ação afirmativa. Tive, né, o êxito de aprovar, né, quase 1.300.000 reais em projetos nas leis de incentivo nos últimos anos, graças às políticas de ação afirmativa também. E isso, eu não vejo isso, inclusive, como um demérito de maneira alguma, né? De forma alguma. Acho que assim, todos os projetos nos quais eu me envolvo, enfim, né? E não é que estou falando de mim mesmo, mas né, acho que a gente preza muito pela excelência, pela qualidade, né, da entrega toda, mas essas políticas e essas necessidades de inclusão, elas são cada vez mais necessárias para justamente a gente oxigenar o setor, para a gente trazer novos olhares, novas perspectivas em relação à criação, em relação à produção, à distribuição, os modos e os mecanismos de acesso, as ferramentas de acesso à produção do cinema, que apesar dos avanços, é uma área que ainda é um pouco limitada, porque, enfim, né, um segmento oneroso de se trabalhar e, historicamente, a gente tem as populações vulneráveis, né, por uma questão de desigualdade material, de não conseguir ter acesso, né, às estruturas todas. Mas existe, né, um movimento e uma caminhada muito importante assim, de vários movimentos, né, enfim, de pessoas muito parceiras, queridas, alinhadas com essas pautas, né, para garantir cada vez mais a inclusão no nosso segmento. Assim, eu me sinto bem contente e uma prova viva, inclusive, dessas políticas todas. E em relação de estar à frente, né, de presidir a governança, sabe, de início, assim, nossa, foi meu Deus, de dar aquele frio na barriga, de falar, nossa, cara, que responsa, né? Porque é isso, assim, né? Eu acompanho o trabalho de vocês, assim, que estão aqui na cidade. E a minha relação com o cinema, né? Ela começou também de um ponto de vista, assim, mais curatorial, mais estético, poético. Da imagem também quando eu fui programador de cinema ali no Sesc. Então, isso me fez também me aproximar, né? Das produções da cidade, de organizar as mostras de cinema local e tal. E já de entender um pouco, né? Essas produções da cidade. Então, desde lá de trás, né, eu sempre olhei com muito carinho, com muita admiração o trabalho de todos vocês, que é isso, que estão nessa lida e nessa caminhada, né, há muito mais tempo que eu. E aí, de repente, me vê nessa função de falar, nossa, eu vou presidir e representar essa governança que traz uma galera com uma bagagem, uma expertise, um conhecimento tão, né, né, robusto ali, assim, né, deu uma gelada, mas acho que foi um desafio encarado, tenho encarado isso assim com muita, né, com muita honestidade, com muita transparência, sabe, com entusiasmo também, e aí tento obviamente também resgatar aquilo que me atravessa para poder também conseguir estar nesses lugares e né, sempre que possível também tentar provocar no bom sentido, né, determinadas reflexões, determinadas mudanças. E aí eu acho que, enfim, o que agrega também, acho que o que me traz, por outro lado, a segurança de estar nesse lugar
esse trabalho institucional que eu já faço há um tempo, né? Pela experiência de também estar numa instituição muito grande como o SESC, por quase 5 anos, presidi o nosso Conselho Municipal de Política Cultural também durante toda a pandemia. Então, acho que isso, né, querendo ou não, eu sempre também me senti provocado a discutir a política cultural. E quando eu falo política cultural, são os mecanismos, os instrumentos mesmo que garantem a efetividade da produção, do acesso, da difusão dos bens, dos serviços culturais na cidade, não necessariamente uma política partidária. Então, sempre também me interessei por esse lugar. Eu acho que o LAVE, ele também tem esse papel de pensar essa relação público-privado através das políticas, mas ele também expande, né, a nossa rede de contatos. A gente tem o Instituto Estação 43 que reúne todas as outras governanças de setores produtivos da cidade e que eu acho que é muito importante, é muito estratégico, né, a gente enquanto, né, empresários, produtores do segmento criativo, estarmos também ali, né, pautando as nossas demandas, falando das nossas atividades nesses espaços. Eu acho que desmistificando um pouco essa questão do trabalho criativo, né, das pessoas que trabalham com um capital humano, um intelecto humano para poder dar vida aos seus projetos, suas produções, né, e o quanto que isso nos últimos anos tem, né, tomado uma escala muito importante quando a gente traz esses dados mesmo assim econômicos, né? Eu acho que, né, isso não se contrapõe ou não se opõe a toda a irreverência e a insubmissão que as artes, que a poética tem essencialmente na sua manifestação. Mas, pelo contrário, acho que se complementa e quando a gente também vai para o debate nesses espaços corporativos para falar dos nossos negócios, do quanto que eles são rentáveis, do ponto de vista simbólico, do ponto de vista material, tangível e intangível, né, para mudar e melhorar a condição de vida na cidade, eu acho que a gente ganha, né, acho que um prestígio, um respeito maior também. Então é muito bom estar hoje à frente do LAVE, apesar dos desafios. A gente acha muito bom também. Eu acho que um pouco de tudo isso que você falou a gente vê no ECRIA, né? Porque a gente está num espaço que faz parte da memória e da formação de muita gente, que é o espaço hoje que também discute o futuro do setor, né? A gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de novas tecnologias, enfim, de inovação. O ECRIA abraça tudo isso também, sem esquecer do passado, sem esquecer de toda a formação de todo mundo que participa desse evento. É uma característica, acho, fundamental, né? Com certeza, né? Eu acho que a gente não perde a nossa artesania, né? Quando a gente se abre a entender, a compreender né, e a se integrar com essas novas tendências do setor em relação, né, ao uso de tecnologias que a cada segundo, né, surgem. A gente está aqui conversando agora e nesse momento várias novas, né, ferramentas tecnológicas são criadas para otimizar esse trabalho da produção criativa, sobretudo da produção aí do audiovisual. A gente precisa encarar no bom sentido, assim, né, de se integrar a essas tendências, a essas linguagens novas. Eu acho que o Equeria, ele tem esse lugar mesmo, assim, de trazer debates sobre o que há de mais inovador acontecendo no setor, sem perder né, a nossa artesania no pensar, no fazer, no criar, a nossa liberdade poética também de trabalhar com os projetos todos. Então ele acho que faz uma conexão também intergeracional. É um evento que revela também, acho que revela talentos, revela personalidades, né? O nosso trabalho é um trabalho muito de bastidor, né? Assim, eu falo, a gente passa muito tempo, né? A maior parte do tempo eu passo sentado, né, no escritório em frente do computador, principalmente trabalhando com a burocracia, né? Que é onde eu mais trabalho, assim, né? Com a produção executiva, mas mesmo também os criadores, né? Que estão ali trabalhando, editando materiais e produzindo conteúdo. Então a gente passa um tempo muito grande recluso, né? Nas nossas salas, nos nossos escritórios, testando, conhecendo, errando e aprendendo, né, conhecendo diferentes modos de fazer a gestão desses nossos trabalhos e processos. E aí quando a gente tem o ECRIA, é o momento da gente também compartilhar isso, né, com as pessoas. Então a gente, né, teve aí,
né, importantes pessoas assim da cidade mesmo, que às vezes você nem tem noção que, nossa, tá aqui do nosso lado e faz uma entrega de um serviço com uma excelência, né, para grandes players internacionais, inclusive, assim. Então acho que eu queria ter um pouco disso, de revelar a prata da casa e valorizar a prata da casa. Maravilha, então a gente se vê no ECRIA terceira edição em 2026. 2026, a gente se vê lá. Obrigado pelo seu trabalho e a gente vai se falando. Ótimo. Pessoal, fique ligado que a gente tem mais conteúdos e mais entrevistas sobre o ECRIA 2025.